Existem algumas histórias na Bíblia muito curiosas sobre o mundo espiritual ou sobre alguns acontecimentos históricos e da relação entre os seres celestiais e a humanidade. Porém, a Bíblia é muito econômica em alguns assuntos específicos. Em alguns ela é farta de histórias, de fatos, de explicações. Em outras ela é muito econômica, né? Irritantemente econômica. Nessa é uma delas, que é a história dos Nefilins. Os Nefilins, existe uma teoria, né? Porque existem outras teorias sobre essa história, de que houve duas quedas de anjos. A primeira queda foi a queda de Satanás e 1/3 dos anjos do céu, porque Satanás queria tomar o trono de Deus. Então Deus o expulsou e 1/3 dos anjos do céu se rebelaram junto com Satanás e Deus os expulsou também. A segunda queda, o segundo grupo de anjos que caíram, foi por um motivo completamente diferente. Foi porque eles se apaixonaram pelas mulheres e eles se casaram com essas mulheres ou transaram com essas mulheres somente. E dessa relação teria nascido uma espécie de ser híbrido, meio anjo, meio homem. Eles eram gigantes, eles eram fortes e poderosos na terra. A esse grupo foi dado o nome de Nefilins, que são os filhos dessa relação. Isso está em Gênesis, capítulo 6. E eu vou ler para vocês agora, diz assim: Quando os homens começaram a multiplicar na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com eles para sempre. Ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia nefilins na terra. Em outra tradução diz: haviam gigantes na terra. Já é uma tradução da palavra nefilim, que pode ser gigantes ou poderosos. Naqueles dias havia nefilins na terra. E também, posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos, eles foram os heróis do passado, homens famosos. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. E aí conta o restante da história, e teria sido esse um dos principais motivos que fez com que Deus trouxesse o dilúvio. Isso está no mesmo capítulo, na continuidade do texto que eu não li. Dilúvio sobre a terra para extirpar grande parte da humanidade, porque o projeto babou, ele deu errado. Ou seja, um dos motivos pelo qual Deus trouxe o dilúvio é para extirpar os nefilins da terra, esses gigantes, que era esse ser híbrido, filhos de anjos com mulheres. Então deixa eu falar um pouco disso. Bom, alguns teólogos históricos, né, sobretudo os calvinistas, eu vou sempre usá-los como referência, são a minha principal referência. Eles não aceitam a ideia de que os nefilins, ou seja, que esse texto, quando fala que os filhos de Deus caíram com as filhas dos homens, né, se casaram com as filhas dos homens, eles não aceitam a ideia de que a expressão filhos de Deus se refira a anjos. Existem outras duas teorias. Uma teoria é de que os filhos de Deus
não seriam anjos, mas seriam reis, né? E que se casaram com plebeias. Essa história não cola porque você não tem em toda a literatura bíblica e nem na literatura hebraica os reis sendo chamados de filhos de Deus. Você tem sim nas culturas pagãs ao redor dos hebreus esse conceito de que os reis são filhos de Deus. Mas você não tem isso na Bíblia, essa não é uma terminologia bíblica e um conceito bíblico. A outra teoria é de que os filhos de Deus seriam a descendência santa de Deus, portanto, os descendentes de Sete, e as filhas dos homens com as quais eles casaram seria uma descendência má, incrédula, que são os filhos de Caim. Isso fica um pouco mais viável na Bíblia, porque de fato você encontra no início de Gênesis aqui, nos capítulos anteriores a esse, claramente duas gerações. Uma geração dos filhos de Sete, que eram tementes a Deus, e uma outra geração, os filhos de Caim, que não eram tementes a Deus, eram rebeldes a Deus. Você terá essas duas gerações. Só que não fica claro, e aí foi esse o problema que eu falei, que a Bíblia é muito econômica nas suas informações. Eu não tenho certeza, tá? Se os filhos de Deus são de fato anjos, mas eu quero tratar essa história para vocês, trazer para vocês o ponto de vista de que eles eram anjos, as informações que supostamente dão base para a ideia de que houve uma segunda queda, um segundo grupo de anjos que caiu no céu e que eles caíram por terem se apaixonado pelas mulheres. Desse relacionamento nasceram filhos, e esses filhos eles eram híbridos, gigantes e poderosos, aos quais se dava o nome de Nefilins. Pois bem, se a Bíblia é econômica em algumas informações, é proposital, ela não quer dar importância para isso. Eu também não vou dar importância para o que a Bíblia não dá. Essa deve ser a nossa postura correta. Mas eu quero trazer essa informação para vocês. Para além da Bíblia, o povo hebreu, ele produziu muita literatura. Durante um período muito grande, eles usaram a sua tradição oral, eles contaram as suas histórias uns para os outros, né? Portanto, existe uma riqueza cultural, histórica do povo hebreu, paralela e conjunta com a Bíblia, que dá suporte às histórias bíblicas que a gente conhece, né, e que o povo hebreu vivenciou, e ele conta essas histórias de forma mais detalhada em outros livros. E um desses livros se chama o livro de Enoque. O livro de Enoque foi escrito mais ou menos 300 anos antes de Jesus. Ele levou o nome de Enoque, mas essa era uma característica do povo hebreu. Eles escreviam um livro e eles colocavam como autor do livro um pseudônimo. E o pseudônimo geralmente levava o nome de um profeta do passado, tá? Portanto, não foi Enoque aquele que andou com Deus, que escreveu o livro, mas a autoria do livro, ou o nome do livro, vamos dizer assim, leva o nome desse homem de Deus do passado, Enoque. E no livro de Enoque, o escritor hebreu, ele faz um relato histórico, tá? A partir da tradição oral de Israel, de algumas histórias. Fala da criação, e ele conta essa história aqui, e conta essa história dos Nefilins muito detalhada. Esse livro existe hoje, você encontra ele nas livrarias, em livraria católica, o livro de Enoque, tá? Você pode, portanto, ler. Eu não cheguei a comprar o livro, mas uma vez eu sentei numa livraria e folheei, li inclusive essa história aqui. Os judeus conhecem muito bem o livro de Enoque, é um livro muito conhecido. Ele afirma
que os filhos de Deus que caíram com as filhas dos homens eram anjos. E ele conta a história dos nefilins, ele fala o nome de alguns deles que foram os mais famosos, o que eles fizeram na terra, por que eles eram famosos, poderosos, fala da altura deles, fala de detalhes, fala de nome de alguns deles. Tá? Bom, só que eu quero ler para vocês um outro texto que está na Bíblia, que é a carta de Judas, né? Um dos apóstolos de Jesus. Jesus tinha dois apóstolos chamados Judas. Um era Judas traidor, o outro era o outro Judas, o não traidor. Né? A gente precisa, poucas pessoas sabem disso, são detalhes que a gente não se apega. Inclusive, um parêntese, deixa eu contar uma história muito curiosa e rápida para vocês. Por que São Judas Tadeu, que seria esse Judas, o apóstolo de Jesus, o que não traiu o Senhor? Por que São Judas Tadeu é o santo das causas impossíveis para os cristãos católicos? Porque o apóstolo de Jesus chamado Judas, o que não traiu, ele é considerado um santo, portanto um milagreiro na cultura católica. Mas os católicos e os cristãos da antiguidade, eles tinham tanto medo de orar a São Judas Tadeu, né? ao apóstolo de Jesus, e o outro Judas, o traidor, do inferno ouvir e fazer o contrário, que eles nunca oravam a Judas. Só que quando a causa era muito impossível, eles oravam para todos os santos, até para Judas Tadeu. Então, São Judas Tadeu, por conta disso, virou o santo das causas impossíveis. É uma história curiosa. Enfim, fecha parênteses. Ele escreveu uma carta muito pequena, talvez seja a menor carta do Novo Testamento, o menor livro do Novo Testamento. É o segundo menor livro, o primeiro menor é o Tito, se eu não me engano. E ele faz menção ao livro de Enoque e ele nos relata a queda dos anjos de uma forma muito curiosa. Vamos dar um pulo lá. Então, a carta de Judas, no verso 6, diz assim: e quanto aos anjos, que não conservaram seu estado original, mas abandonaram a sua natureza, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. De um modo semelhante a este, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e a relações sexuais antinaturais. Estando sob o castigo do fogo eterno, elas servem de exemplo. Olha que interessante. Ele fala de anjos que não guardaram o seu estado natural e que negaram a sua natureza, indo após outra carne. Ele diz isso. Eu não sei se nessa tradução ele diz isso. Ele diz... abandonaram seu estado natural. Aqui nessa tradução não diz. Na João Ferreira de Almeida, Revista e Atualizada, diz abandonar a sua natureza, indo atrás de outra carne. Pois bem, essa teria sido essa talvez seja uma descrição de anjos que abandonaram a sua natureza angelical e foram após outra carne, ou seja, uma outra natureza, que é a natureza humana, foram atrás das mulheres. E o que acontece? Depois ele diz, de modo semelhante a Sodoma e Gomorra, que eles se entregaram a relações sexuais, a Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e a relações sexuais antinaturais. Quando ele fala de relações sexuais antinaturais, provavelmente ele está se referindo a uma relação sexual contra a natureza dos moradores de Sodoma e Gomorra. A princípio, a gente pode achar que ele está falando de relação homossexual, homem com homem, mulher com mulher, ou a gente pode ir além
E a gente pode se lembrar do que aconteceu em Sodoma e Gomorra, quando Ló estava lá e ele recebeu a visita de 2 anjos. E esses 2 anjos foram para tirar Ló e sua família da cidade antes que a cidade fosse destruída no dia seguinte. Estão lembrados? Pois bem, vocês lembram o que os moradores de Sodoma e Gomorra queriam fazer com esses 2 anjos? Eles queriam estuprar os anjos. Eles queriam pegar esses homens e violentá-los. Mais uma vez, a Bíblia é econômica e não fica claro se os moradores de Sodoma e Gomorra sabiam que esses 2 homens eram anjos ou se eles acharam que eram apenas estrangeiros. Mas por que cargas d'água eles cismaram especificamente com esses 2 homens? Pois bem, eram anjos e os moradores de Sodoma e Gomorra queriam estuprá-los. A questão que fica é possível haver relação sexual entre um anjo, que é um ser espiritual, portanto sem corpo, mas aqui encarnados? E aí é possível sim que os anjos, eles tomem forma física, eles encarnem em forma física temporariamente. A gente vê isso na Bíblia. É possível que anjos tomem forma física e em forma física tenha relação sexual com seres humanos? É uma pergunta que a Bíblia não se propõe a responder. Ela só relata a história, não deixa detalhes, é muito econômica e a gente fica nessa especulação. Pois bem, o livro de Judas, o livro de Enoque vai dizer isso, e parece que o livro de Judas está usando como referência o livro de Enoque, porque olha só, ele faz uma menção ao livro de Enoque aqui, tá? No verso 14 ele diz: Enoque, o 7º a partir de Adão, profetizou acerca deles e disse: Vejam, o Senhor vem com milhares de seus santos para julgar a todos e convencer todos os ímpios a respeito de todos os atos, etc. Você não vai encontrar essa fala de Enoque na Bíblia, mas você vai encontrar essa fala de Enoque no livro de Enoque. O livro de Enoque fazendo menção a esse momento aqui em que Enoque falou essa coisa. Uma outra história que você não vai encontrar em Gênesis ou em Êxodo é a história que eu vou ler para você agora, que está no livro de Judas e que você só encontra no livro de Enoque. Ele diz assim, verso 8: Da mesma forma, esses sonhadores contaminam o próprio corpo, rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: O Senhor o repreenda. Bom, Judas está dizendo aqui que quando Moisés morreu, o diabo quis pegar o corpo de Moisés. Os teólogos acreditam que o motivo pelo qual o diabo queria pegar o corpo de Moisés, ele queria usar o corpo de Moisés como um ídolo, tá? Provavelmente fazer com que o povo idolatrasse o corpo de Moisés. A gente tem isso, por exemplo, na Rússia, onde, se eu não me engano, não sei se é Lenin ou Stalin, que o corpo dele está embalsamado dentro de um vidro a vácuo e à prova de balas em praça pública, e você pode visitar o corpo dele a qualquer momento. Bom, só sei que o texto diz que Satanás queria o corpo de Moisés. E o arcanjo Miguel apareceu e disputou, teve uma discussão com Satanás, protegeu o corpo de Moisés contra Satanás. E ele disse: O Senhor te repreenda. Essa história não está no Antigo Testamento, mas essa história você vai encontrar no livro de Enoque. Ou seja, fica claro, portanto, que o livro de Enoque faz menção farta, a carta de Judas, que é um texto bíblico, faz menção farta ao livro de Enoque. E o livro de Enoque é muito detalhado para falar dos nefilins. O fato de Judas citar o livro de Enoque como fonte histórica ou uma literatura que registrou fatos históricos, alguns históricos, talvez outros míticos,
ou simplesmente inverídicos, não faz com que o livro de Enoque seja um livro verossímil, sagrado, nada disso, mas traz alguma autoridade. Significa que os hebreus, sobretudo os apóstolos, conheciam o livro de Enoque, conheciam essas histórias, se relacionavam com elas. E a gente vai encontrar dessas histórias, né, na cultura hebraica. E existem outras culturas que trazem histórias de anjos e demônios e que a gente diz, mas isso não serve para a gente, nós só temos a Bíblia como nossa única fonte segura sobre a verdade. É verdade, nós temos só a Bíblia como nossa única fonte segura da verdade sobre os seres celestiais. No entanto, quando a gente lê o Novo Testamento, a gente vê, por exemplo, a Bíblia usando palavras gregas para se referir ao inferno, que é Hades. Só que o Hades é o inferno na mitologia grega. E existe toda uma história da mitologia grega sobre o Hades. A Bíblia fala sobre o terceiro céu, né? Foi até o terceiro céu, o sétimo céu, uma coisa dessa, Paulo diz em 2 Coríntios. A ideia de vários céus e o último céu ser o céu da glória de Deus está na mitologia grega. Então, a gente encontra um conhecimento bíblico se utilizando de uma cultura e de uma linguagem e de uma religião pagã. A gente tem isso, por exemplo, no final do Antigo Testamento, quando, depois que os hebreus foram levados para a Babilônia, a demonologia, vamos dizer assim, né? O conceito de demônios e de anjos ficou muito mais robusto na Bíblia, porque eles pegaram esses conceitos da própria cultura babilônica. Na cosmovisão cristã, isso se chama momento de verdade, ou seja, quando você encontra verdades em outras religiões, quando você encontra verdades de Deus em outras culturas, quando você encontra verdades de Deus fora das Escrituras, quando você encontra na cultura humana, em alguns países, em algumas religiões, em alguns conceitos, que eles apreenderam de alguma forma uma verdade. Não está na Bíblia, no entanto, não é mentira, é verdade, e a Bíblia, portanto, faz coro com aquela história. Isso se chama, na cosmovisão cristã, de momento de verdade. Tem uma frase dos calvinistas que diz, de Calvino, na verdade, ele diz: toda verdade é verdade de Deus. A gente vê, por exemplo, isso no Novo Testamento, e aqui eu estou encerrando. Os magos do Oriente, né, descobrindo o nascimento do Messias através da astrologia. Eles tinham era meio ciência, meio religião, né? Eles eram astrólogos e eles acreditavam que podiam prever o nascimento de reis através de algumas estrelas. E eles foram os únicos da época que previram, sendo de outra cultura, sendo de outra religião, acreditando em astrologia, que inclusive a Bíblia condena. Ali eles conseguiram prever o nascimento de Jesus e foram muito assertivos. Os próprios doutores da lei, por meio das Escrituras, não conseguiram reconhecer que Jesus era o Messias. Ouviram isso por meio dos astrólogos, dos magos do Oriente, para você ver que existem momentos de verdade em outras culturas, em outras religiões. É isso, é uma curiosidade, a possibilidade de haver essa relação íntima e perigosa entre homens e anjos. Eu termino com uma curiosidade, e hoje foi um estudo só de curiosidades. Quando Paulo diz em Coríntios que as mulheres devem usar véu, as mulheres casadas devem usar véu por causa dos anjos, olha que coisa estranha. Por que as mulheres casadas devem usar véu? Por causa dos anjos.
ele não diz. Mais uma vez, a Bíblia é muito econômica, né? Paulo estava falando para um povo que sabia do que ele estava falando, porque tinha um conhecimento que nós não temos. Será que as mulheres precisam também ter uma postura pudica diante dos anjos? Isso para mim é muito estranho. Mas fica aqui a estranheza. Hoje eu não vim trazer respostas, hoje eu só vim trazer perguntas e dúvidas, tá bom? Um abraço, gente, até o próximo vídeo. Valeu! Existem algumas histórias na Bíblia muito curiosas sobre o mundo espiritual ou sobre alguns acontecimentos históricos e da relação entre os seres celestiais e a humanidade. Porém, a Bíblia é muito econômica em alguns assuntos específicos, em alguns ela é farta de histórias, de fatos, de explicações, em outras ela é muito econômica, né? Irritantemente econômica. Nessa é uma delas, que é a história dos Nefilins. Os Nefilins, existe uma teoria, né? Porque existem outras teorias sobre essa história, de que houve duas quedas de anjos. A primeira queda foi a queda de Satanás e 1/3 dos anjos do céu, porque Satanás queria tomar o trono de Deus. Então Deus o expulsou e 1/3 dos anjos do céu se rebelaram junto com Satanás e Deus os expulsou também. A segunda queda, o segundo grupo de anjos que caíram, foi por um motivo completamente diferente. Foi porque eles se apaixonaram pelas mulheres e eles se casaram com essas mulheres ou transaram com essas mulheres somente. E dessa relação teria nascido uma espécie de ser híbrido, meio anjo, meio homem. Eles eram gigantes, eles eram fortes e poderosos na terra. A esse grupo foi dado o nome de Nefilins, que são os filhos dessa relação. Isso está em Gênesis, capítulo 6. E eu vou ler para vocês agora, diz assim: Quando os homens começaram a multiplicar na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com eles para sempre. Ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia nefilins na terra. Em outra tradução diz: haviam gigantes na terra. Já é uma tradução da palavra nefilim, que pode ser gigantes ou poderosos. Naqueles dias havia nefilins na terra. E também, posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos, eles foram os heróis do passado, homens famosos. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. E aí conta o restante da história, e teria sido esse um dos principais motivos que fez com que Deus trouxesse o dilúvio. Isso está no mesmo capítulo, na continuidade do texto que eu não li. Dilúvio sobre a terra para extirpar grande parte da humanidade, porque o projeto babou, ele deu errado. Ou seja, um dos motivos pelo qual Deus trouxe o dilúvio é para extirpar os nefilins da terra, esses gigantes, que era esse ser híbrido, filhos de anjos com mulheres. Então deixa eu falar um pouco disso.
Bom, alguns teólogos históricos, né, sobretudo os calvinistas, eu vou sempre usá-los como referência, são a minha principal referência, eles não aceitam a ideia de que os nefilins, ou seja, que esse texto, quando fala que os filhos de Deus caíram com as filhas dos homens, né, se casaram com as filhas dos homens, eles não aceitam a ideia de que a expressão filhos de Deus se refira a anjos. Existem outras duas teorias. Uma teoria é de que os filhos de Deus não seriam anjos, mas seriam reis, né, e que se casaram com plebeias. Essa história não cola porque você não tem em toda a literatura bíblica e nem na literatura hebraica os reis sendo chamados de filhos de Deus. Você tem sim, nas culturas pagãs, ao redor dos hebreus, esse conceito de que os reis são filhos de Deus. Mas você não tem isso na Bíblia, essa não é uma terminologia bíblica e um conceito bíblico. A outra teoria é de que os filhos de Deus seriam a descendência santa de Deus, portanto, os descendentes de Sete, e as filhas dos homens com as quais eles casaram seria uma descendência má, incrédula, que são os filhos de Caim. Isso fica um pouco mais viável na Bíblia, porque de fato você encontra no início de Gênesis aqui, nos capítulos anteriores a esse, claramente duas gerações. Uma geração dos filhos de Sete, que eram tementes a Deus, e uma outra geração, os filhos de Caim, que não eram tementes a Deus, eram rebeldes a Deus. Você terá essas duas gerações. Só que não fica claro, e aí foi esse o problema que eu falei, que a Bíblia é muito econômica nas suas informações. Eu não tenho certeza, tá? Se os filhos de Deus são de fato anjos, mas eu quero tratar essa história para vocês, trazer para vocês o ponto de vista de que eles eram anjos, as informações que supostamente dão base para a ideia de que houve uma segunda queda, um segundo grupo de anjos que caiu no céu e que eles caíram por terem se apaixonado pelas mulheres. Desse relacionamento nasceram filhos, e esses filhos eles eram híbridos, gigantes e poderosos, aos quais se dava o nome de nefilins. Pois bem, se a Bíblia é econômica em algumas informações, é proposital, ela não quer dar importância para isso. Eu também não vou dar importância para o que a Bíblia não dá. Essa deve ser a nossa postura correta. Mas eu quero trazer essa informação para vocês. Para além da Bíblia, o povo hebreu, ele produziu muita literatura. Durante um período muito grande, eles usaram a sua tradição oral, eles contaram as suas histórias uns para os outros, né? Portanto, existe uma riqueza cultural, histórica do povo hebreu, paralela e conjunta com a Bíblia, que dá suporte às histórias bíblicas que a gente conhece, né, e que o povo hebreu vivenciou, e ele conta essas histórias de forma mais detalhada em outros livros. E um desses livros se chama o livro de Enoque. O livro de Enoque foi escrito mais ou menos 300 anos antes de Jesus. Ele levou o nome de Enoque, mas essa era uma característica do povo hebreu. Eles escreviam um livro e eles colocavam como autor do livro um pseudônimo. E o pseudônimo, né, geralmente levava o nome de um profeta do passado, tá? Portanto, não foi Enoque aquele que andou com Deus, que escreveu o livro, mas a autoria do livro, ou o nome do livro, vamos dizer assim, leva o nome desse homem de Deus do passado, Enoque. E no livro de Enoque, o escritor hebreu, ele faz um relato histórico, tá? A partir da tradição oral de Israel, de algumas histórias. Fala da criação
E ele conta essa história aqui e conta essa história dos nefilins muito detalhada. Esse livro existe hoje, você encontra ele nas livrarias, em livraria católica, o livro de Enoque, tá? Você pode, portanto, ler. Eu não cheguei a comprar o livro, mas uma vez eu sentei numa livraria e folheei, e li inclusive essa história aqui. Os judeus conhecem muito bem o livro de Enoque, é um livro muito conhecido. Ele afirma que os filhos de Deus que caíram com as filhas dos homens eram anjos. E ele conta a história dos nefilins, ele fala o nome de alguns deles que foram os mais famosos, o que eles fizeram na terra, por que eles eram famosos, poderosos, fala da altura deles, fala de detalhes, fala de nome de alguns deles. Tá? Bom, só que eu quero ler para vocês um outro texto que está na Bíblia, que é a carta de Judas, né? Um dos apóstolos de Jesus. Jesus tinha 2 apóstolos chamados Judas. Um era Judas traidor, o outro era o outro Judas, o não traidor, né? A gente precisa, poucas pessoas sabem disso, são detalhes que a gente não se apega. Inclusive, um parêntese, deixa eu contar uma história muito curiosa e rápida para vocês. Por que São Judas Tadeu, que seria esse Judas, o apóstolo de Jesus, o que não traiu o Senhor? Por que São Judas Tadeu? Tadeu é o santo das causas impossíveis para os cristãos católicos, porque o apóstolo de Jesus chamado Judas, o que não traiu, ele é considerado um santo, portanto um milagreiro na cultura católica. Mas os católicos e os cristãos da antiguidade, eles tinham tanto medo de orar a São Judas Tadeu, né, ao apóstolo de Jesus, e o outro Judas, o traidor, do inferno ouvir e fazer o contrário, que eles nunca oravam a Judas. Só que quando a causa era muito impossível, eles oravam para todos os santos, até para Judas Tadeu. Então, São Judas Tadeu, por conta disso, virou o santo das causas impossíveis. É uma história curiosa. Enfim, fecha parênteses. Ele escreveu uma carta muito pequena, talvez seja a menor carta do Novo Testamento, o menor livro do Novo Testamento. É o segundo menor livro, o primeiro menor é o Tito, se eu não me engano. E ele faz menção ao livro de Enoque e ele nos relata a queda dos anjos de uma forma muito curiosa. Vamos dar um pulo lá.